sejam muito bem-vindos para mais uma hora Culturando. Eu sou Rosa Familiar e você está na InforTV 106.3 FM. Hoje, em estúdio para conversar comigo, tenho Angelino dos Santos Silva, natural de Recarei, para Paredes, Porto. Vem falar-nos deste novo livro, Memórias da Aldeia, um livro que tem muito aqui para ser explorado nesta nossa hora Culturando. Com ele, para nos fazer também companhia e falar deste livro, porque já tive o privilégio de o ler em primeira mão, Marília Reis, que também vai nos ajudar aqui a conversar e a saber tudo sobre esta nova história que o Angelino escreveu. Angelino estudou Engenharia Industrial, trabalhou como projetista em vendas e assistência técnica de produtos químicos e manutenção industrial. Tem o gosto pela história universal e escreve romances históricos com ficção. Escreve também poesia, mas hoje traz-nos um novo trabalho, este Memórias da Aldeia, uma homenagem ao povo de Recarei, nas pessoas das principais personagens que dão corpo e voz às memórias deste livro. Vai ser apresentado no dia 26 de janeiro, pelas 15 horas, no Instituto Cultural da Maia. Já sabe, agenda aí, apareça e poderá ter este livro na sua mão, autografado pelo autor. Agora vamos cumprimentá-los. Olá, Angelino, e olá também à Marília. Bem-vindos ao Culturando. Estamos aqui para conversar sobre memórias. Correu bem a viagem até aqui a São João da Madeira? Sim, não apanhámos muita chuva, embora o tempo esteja terrível, mas correu bem. O tempo não está nada bom. E o objetivo também era bom, portanto, até passou mais depressa. Tivemos sorte porque arranjamos estacionamento aqui à porta, Ficaram o que já foi pertinho, não é? um problema resolvido. Eu vou só aqui, na vez de começar pelo Angelino, vou começar aqui pela Marília, porque teve o privilégio de ler este livro. Nós estamos habituados a ter livros e romances, história. Continuamos com a história, não é? No Angelino. Mas como é que nós podemos classificar este livro? Não é poesia, já sabemos que não. No fundo, se calhar também tem alguma poesia pelo meio, não é verdade? O que é que temos aqui? O que nós temos aqui é essencialmente um livro de memórias quer individuais do próprio autor, quer coletivas, e sobretudo há que chamar a atenção para as memórias coletivas de uma aldeia em que viveu durante muito tempo, desde a sua infância até a adolescência, e que é Recarei, já o disse, portanto o palco é Recarei e as suas gentes, e ele mostra neste livro o pulsar de uma comunidade, os seus usos, costumes, tradições e a sua evolução até ao presente, e em muitas histórias que conta, ele faz uma certa analogia entre o passado e o presente, o que lhe permite, e ao mesmo tempo que a analogia também apresenta antagonismos, apresenta um presente como em muitos aspectos ainda já está muito diferente, e o que lhe permite perspectivar um futuro que é uma interrogação, mas em que já se adivinham situações difíceis de gerir para a nova geração que está agora em desenvolvimento. Angelino não poderia ser melhor. Está aqui bem retratado realmente aquilo que é, no fundo, este livro de Memórias da Aldeia. O que é que o Angelino gosta mais? De escrever livros de história, aquilo a que nós estamos habituados, um bocadinho de poesia, ou realmente este foi daqueles que lhe deu um prazer enorme, porque no fundo fala de Recarei, que é a sua terra? Flor, primeiro, permita-me que agradeça estar aqui, creio que é pela terceira vez. É verdade. Desta vez, terceira vez. Desta vez com um romance que eu classifico como talvez o mais fácil de escrever, mas ao mesmo tempo o mais complicado. Escrevi-o há 1 ano e meio, mas tive que fazer paragens de vez em quando, porque a emoção obrigava-me a parar, porque estava a recordar e a escrever e a vivenciar situações que há 60 anos atrás
tinham um peso terrível sobre as crianças. No fundo, eu classifico como talvez o livro talvez o mais importante para mim, não para fora, para quem lê, porque quem lê o Kefas do volume 1 e o volume 2 tem outras perspectivas, tem outras leituras, mas este livro, no fundo, deu-me um gozo especial ao construí-lo. Temos aqui um livro para eternizar memórias. Sem dúvida nenhuma. Eu juntei mais 2 companheiros de brincadeiras. Enquanto escrevia, ia conversando com eles, dando-lhes conta do que estava a escrever, também para memorizar alguns nomes, porque são cerca de 42 personagens já falecidas, e que eu conhecia algumas muito bem, outras menos bem, e os nomes por vezes ficam assim um bocado na interrogação. E eu fui conversando com eles e dizendo-lhes, dando-lhes conta das partes em que nós os 3, porque parte das histórias se foram passadas connosco, outras foram contadas por colegas de rua e uma parte significativa foram vivenciadas por mim no Tasco que havia ao meu lado. A minha mãe vendia peixe. Porque também é uma homenagem à mãe, Sim. ao pai, não é? A minha mãe vendia peixe, nós éramos 3 irmãos, as minhas irmãs trabalhavam e eu, que era o destino da panela, ficava em casa e ela levava-me à cozinha da taberna para me deixar à senhora, à dona, enquanto ela ia dar a volta da venda do peixe. E quando acabava, que era sempre por volta das 15, 16 horas, ia-me buscar e eu, que deveria ficar na cozinha muito quietinho, porque a taberna não é para miúdos, eu, ao fim de 4, 5 minutos, perdia a paciência e desenfiava-me e metia-me no Tasco. E, claro, tentava passar despercebido. E ouvia aquelas conversas todas e ia aprendendo como os adultos falavam, como escondiam algumas coisas, por vezes falavam muito baixinho quando as conversas não poderiam ser ditas porque as paredes podiam ouvir, e eu ia percebendo isso tudo e fui encadeando essas histórias todas e digo-lhe que para mim foi de uma riqueza. Durante 4 anos da primária, quase todos os dias eu ia para o Tasco. E ao domingo de tarde também ia, porque eu via-se o relato de futebol, o Tasco estava sempre cheio, e eu também ia para lá e metia-me lá num cantinho, ao mesmo tempo que eu via o relato, também ouvia as conversas, as histórias que por lá passavam. Cá estão as memórias, e de tudo se pode escrever. De uma simples pedra, um belíssimo romance sobre os nossos pais e avós também. No fundo, a pessoa que prefaciou este livro, e pode falar um pouquinho dela, convida-nos a uma reflexão, porque leu e refletiu de uma forma que nos fez quase vivenciar aquilo que está escrito. E eu já tive a oportunidade de ler grande parte deste livro e é isso que eu senti. Senti que nós estávamos lá, nós fomos ao passado, nós saímos daqui e ao mesmo tempo também estamos no presente. Há muita coisa que é igual. Nós é que nos esquecemos dela, é isso, não é? Exatamente. O Dr. Maia Marques, que é escritor e especialista no património. Historiador também. Historiador? Também historiador. Chama a atenção precisamente para isso. Chama a atenção para a dicotomia entre o Joãozinho, que é um miúdo atual, um miúdo que trata a net por tu, com o tempo
que vai assistindo, com as vivências que vai assistindo, do nosso tempo de menino. E, portanto, ele chama a atenção de que a leitura deste livro obriga a muita reflexão, porque portanto, há a vivência atual do Joãozinho, que vai desenvolvendo também a saga da sua família, o seu desencanto, a sua tristeza, e compara com, digamos, o nosso sorriso de miúdos traquinas, a maior parte descalços, quando ele tem tudo e mais alguma coisa, não é? Tem um casarão, tem férias no Algarve, vai para os hotéis, mas mesmo assim sente-se, comparado digamos, com a felicidade que ele vê de há 60, 70 anos atrás, pelo menos pela alegria que vê os miúdos descalços a correr, não sei, hoje é impensável. Mas ele também percebe o sacrifício que se fez naquele tempo, e os pais fizeram, não é? Para que hoje possamos ter a vida que temos. Ele obriga a uma reflexão sobre o mundo atual e o mundo de há 60 anos atrás. Claro que o mundo atual é muito melhor, mas traz outros tipos de problemas em que ele se vai apercebendo e também vai contando do seu desencanto pelo tempo que está a viver atualmente. Marília, eu vejo aí o livro aberto. Que tal lermos um excerto deste livro para também os nossos ouvintes perceberem que tipo de literatura é esta? Logo nas primeiras páginas, o autor, o Angelino Santos Silva, chama aqui a atenção para como vai desenvolvendo a narrativa do seu livro. E diz-nos que na primeira viagem ao passado vai desembarcar por altura de 1926, época em que tudo mudou, para conhecer os usos e costumes da geração que precisam de vivenciar em primeiro lugar. E à pergunta do Joãozinho porque é que ele considera tão importante esta época, ele responde porque é a geração de charneira que atravessou 4 importantes períodos da história de Portugal. Nasceu na monarquia e com entusiasmo viveu a sua queda. Com um sorriso de esperança viu nascer a Primeira República e, anos depois, assistiu com indiferença ao seu derrube. Foi com expectativa que viu também nascer a ditadura do Estado Novo, com ela vivendo 48 anos, mas, no fim destes, levantou-se de madrugada, juntou-se aos filhos, pegou nos netos pela mão e veio para a rua festejar a fuga do Estado Novo. Portanto, ele atravessa, não são várias gerações, são vários momentos de uma mesma geração que experimentou estas diferentes mudanças e não só aprendeu e cresceu com aquilo por que passou, como também se fortificou para continuar a sua vida e ter esperança e, sobretudo, ter esperança de que melhores dias viriam com essas mudanças. E é isso, estamos aqui com Angelino Silva, que nos traz Memórias da Aldeia, um livro para explorar e para ser lido, e bastante importante, que vai ser apresentado no próximo dia 26 de janeiro, pelas 15 horas, no Instituto Cultural da Maia, e ele convida os leitores para uma viagem de regresso ao passado, e nela reviverem a sua meninice. Então, uma vez iniciada, irão de encontro às vivências do dia-a-dia dos seus pais e avós, e darão conta de enorme sacrifício que fizeram para que o nosso futuro fosse melhor aqui e agora. Os nossos dias devem-se muito àquilo que o passado foi e àquilo que os nossos antepassados fizeram. Estamos aqui a explorar um livro que, penso eu, pelaquilo que já li, que deveria ser lido por todos, para que nós possamos também fazer este regresso ao passado com um regresso ao futuro e andarmos nesta viagem histórica, porque a história é isto mesmo.
é a nossa vida, mas também a vida de quem nos deu vida. Angelino, estamos aqui a explorar algo que no fundo é uma comparação entre o passado e o presente, e também é importante nós percebermos essa diferença, mas existe temáticas importantes neste livro. Quais são os temas assim, mais importantes? Porque são tantos que não teríamos aqui tempo de os abordar todos. Eu chamo Geração de Ouro aos nossos avós e justifico da seguinte maneira. Há uma parte em que eu digo que, não conhecendo a história de todos os povos do mundo, eu estou convencido que esta geração que nasceu no final do século XIX, princípio do século XX, e que eu designo como Geração de Ouro, talvez seja a única do mundo que tenha passado por 3 grandes períodos totalmente diferentes, períodos sociais. Nasceu na monarquia, viveu na Primeira República, viveu numa ditadura e, por fim, assistiu a um Estado Social democrático. Apesar destas dificuldades todas, conseguiram trabalhar de tal maneira que criaram as bases para erradicar o analfabetismo e mesmo até a pobreza, porque nessa época eram quase todos analfabetos, quase todos viviam muito mal, com muita dificuldade, com grandes sacrifícios, trabalhavam a 10 e a 15 km de distância, iam a pé, vinham a pé para casa e, portanto, apesar disso tudo, essa geração conseguiu que os seus descendentes fossem o que nós hoje somos. Doutores, engenheiros, arquitetos, um sem número de profissões, e mesmo quem não tenha uma licenciatura, tem empregos com grande capacidade tecnológica, porque os trabalhos pesados já ninguém faz cá em Portugal, a não ser os imigrantes. Já não há trabalhos pesados para os portugueses. Esse é trabalho para os imigrantes, e será cada vez mais. Portugal precisa entre 3 a 4 milhões de imigrantes nos próximos 20, 30 anos, porque senão estamos tramados. Mas isto também significa que aqui o Joãozinho tem que pensar muito bem. Este Joãozinho, há muitos, não é, no nosso planeta e aqui no nosso país, sobretudo em Portugal, tem que pensar muito bem o que é que queremos fazer da vida. Claro, este Joãozinho já está em 2030, já está no futuro, já está no futuro, que é o que vai acontecer a muitos jovens. Isto pode ser problemático. Já está no futuro, já está em Massachusetts a fazer um doutoramento, porque é o sonho dele. E isso porque hoje a juventude é apátrida, não tem pátria. Eles estão bem onde estiverem, se estiverem bem, estão bem. E, portanto, tanto estão no país A... E a distância hoje não existe, e a distância não é? não existe. A distância não existe. É globalidade. É globalidade e nós temos mesmo que entrar nessa autoestrada para conseguirmos também perceber esta evolução tão grande que existe. Sim. É uma evolução muito grande, tem os seus perigos. Tem muitos perigos. Mas é o caminho. Cada época tem o seu percurso. Este é o deles. Quem ficar para trás fica. E talvez fique na geração nem. A geração que nem estuda, nem trabalha. Mas vão viver na mesma. Vão aos seus festivais, vão ao futebol, mesmo não trabalhando, porque as sociedades têm que os enturmar, têm que os pagar para eles viverem. Não vivem como se tivesse um emprego bem remunerado, mas vivem e não querem outra coisa. E, portanto, esse núcleo vai ser cada vez mais alargado, porque quem vai fazer os trabalhos pesados vão ser os imigrantes. Ninguém tenha dúvida que a Europa precisa de 50 milhões de imigrantes. E são eles que vão fazer o trabalho que os nativos não querem fazer. E os nativos que não fazem não vão andar a estender a mão a pedir esmola.
vão ter que viver. A sociedade vai ter que se Adaptar, arrumar e adaptar, vai ter que arranjar fórmulas de dar condições mínimas, pelo menos, para essas pessoas sobreviverem sem andar na mendicidade. E isso é o que está a ver, não é? A gente vê que há miúdos aí que gastam bastante dinheiro para ir, por exemplo, a um festival, eles não ganham, os pais estão um bocado atrapalhados, mas eles têm que ir. E arranjam sempre forma. E arranjam sempre forma. Sim. E esse vai ser o caminho. Significa que a geração, como a do Angelino, quando terminar, isto acabou tudo. Sim. Aquilo que existia e que nós conseguimos ler neste livro, acabou. Ou será que ainda vai reaparecer alguma coisa do passado? Não vai. Há um novo cérebro. Repara, Flor, que hoje um miúdo com 2, 3 anos... a geração tecnológica não consegue nunca voltar atrás. Não volta atrás. Porque também não conheceu este passado. Uma coisa é aquela personagem que conheceu estas 3 épocas distintas, não é? E extremamente importantes para esta evolução, e esta geração que não conheceu nada, que nasceu depois de 25 de Abril e que nasceu com tudo, não é? E aí não vamos conseguir fazer-lhes entender por nada, não teve de andar descalço para sentir a aspereza do caminho. Exatamente, e depois nem consegue sequer voltar atrás e pensar, não, eu tenho que fazer este sacrifício. Isso é impensável na mente deles, até porque é uma geração tecnológica. Claro. Devemos ter tudo feito pelas máquinas. Este livro também fala um bocadinho disso, da tecnologia e dos robôs e da robótica e daquilo que vai substituir o homem. Exato. Nós vemos uma criança com 2, 3 anos, um neto, e ele tem um aparelho sofisticado, ninguém lhe disse nada, mas ele vai direitinho aos botões. Coisa impensável. Quando apareceu o telemóvel, haviam firmas americanas que punham miúdos com 10 e 11 anos a explicar na rua aos adultos como é que funcionava. E adultos podiam ser... Eles nascem já mesmo muito evoluídos. O cérebro já nasce mais desenvolvido. Isto significa que nós estamos em evolução também, estamos cada vez a nascer mais perfeitinhos, muito mais evoluídos, sem dúvida. Mas este livro também fala de uma temática interessante, que é o bullying. O bullying. Eu contei uma história que foi passada comigo e com os meus amigos narradores. No meu tempo não havia bullying. Havia zangas, podíamos andar à chapada, podíamos levar uma corrida à pedrada ou correr a outro grupo, mas tudo se resolvia na rua. Mas não havia um indivíduo que, por ser um bocadinho menos desenvolvido fisicamente ou ser mais calmo, que servisse de bomba de festa ou saco de batatas perante o matelão. Isso não existia. Mas é que não existia mesmo. Porque quem estivesse ao lado, a guerra era em geral. E, portanto, se havia tarefa, era para todos ao mesmo tempo. E conto aí uma vivência que tínhamos, nessa altura tínhamos 8 ou 9 anos, ou talvez 10, e havia um sítio que nós ouvíamos falar que era o Poço Cavaleiro, que era uma queda d'água que ficava a algures afastado da aldeia, no meio da serra, e nós queríamos lá ir, mas estava proibido aos miúdos. Os que iam lá eram aqueles miúdos que já fumavam, com 15, 16 anos, já trabalhavam no Porto, já ganhavam dinheiro e não sei o quê, e então para fumar e ninguém os via, eles atravessavam a linha, passavam nos últimos campos e iam até ao Poço Cavaleiro. E depois gabavam-se, nós tomamos banho, mais isto, mais aquilo. E então, um dia qualquer, estava a jogar o botão com o Luís e chegou o Jaime e disse, olha, amanhã vamos ao Poço Cavaleiro. E nós, estás maluco, pá. Fugiram de lá a correr. Estás maluco, ir ao Poço Cavaleiro, sabes o caminho. E diz ele, eu sei mais ou menos, até ao nosso campo não temos problemas. Depois atravessamos o rio e há um trilho que vai lá ter. E pronto, e lá fomos. Não resistimos e fomos. Isto um domingo de tarde de agosto, com muito calor. Chegámos lá.
e demos de cá. Nós não fazíamos ideia onde ficava o Poço Cavaleiro e se pertencia ao nosso lugar ou ao lugar vizinho. Nós não tínhamos, no meio do monte, não tínhamos referências, nem sabíamos para que lado o Poço Cavaleiro ficava, mas seguimos o trilho. Chegámos lá e estavam 6 ou 7 moços, mais velhos que nós, alguns anos, pouco, a tomar banho. E viram-nos os três. O que é que estáis aqui a fazer? Bom, não sabeis que isto pertence a Terronhas. Terronhas era o lugar mais a sul, digamos, da freguesia de Recarei. Era um lugar de Recarei, que ficava a caminho de Valongo. E nós, o mais matelão deles, sai da água e manda-nos um chave e nós começamos a fugir. E eles correram atrás de nós, mas como estavam nus, ficaram pelo caminho. E nós só parámos depois de atravessar... Essas coisas são impensáveis nos dias de hoje. Mas, agora o reverso da cena. Isso foi para a altura da festa da Comunhão Solene, que em Arcarei, na altura, se realizava no 15 de agosto. Era a festa do Bom dos Pais, da Senhora do Bom dos Pais. E então, os que iam à Comunhão Solene, tinham durante essa semana, a semana antes da festa, ensaios da cerimónia. Porque havia a cerimónia, havia o que ia dizer o discurso, portanto, havia cerimónias todos os dias. E todos que iam à Comunhão Solene tinham que vir. Os de Terronhas também. Nós vimos esse matelão. Vocês arranjaram ali uns mais velhitos para vos ajudar. Esse matelão que nos tinha corrido à bufetada, vimos-lo e ele vinha com um miúdo também, mas mais finguelas, mais miúdo. E eu disse aos meus colegas, fulano veio aqui à igreja e portanto amanhã também vem, vamos tratar-lhe da saúde. E eu combinei com eles, arranjei um primo mais velho e quando ele ia sair, demos-lhe forte e feio. Nunca mais se meteu connosco. Exato. E era assim que se resolviam as situações nesse tempo. Hoje é o bullying, não é? Não era bullying, não é? Porque não havia maus tratos continuados como hoje, não é? Porque também o bullying às vezes está um bocadinho mal interpretado, não é? Porque há uma situação caricata, às vezes, pronto, são coisitas de nada, que os miúdos se pegam uns com os outros. E não é sistemático, porque o bullying tem que ser sistemático, tem que ser sempre. É algo, e às vezes as pessoas falam do bullying como se fosse uma coisa não, e não é, porque as crianças e os adolescentes pegam-se, é natural, sim. E é normal do crescimento, faz parte do crescimento. Claro. E esta situação é assim. Marília, vamos mais uma leitura. Eu gostava de dizer só uma coisa, é que atravessa todas as histórias do livro um facto muito interessante, é que os miúdos da aldeia, que em princípio seria quem estava menos informado sobre a vida, ensinam o miúdo da cidade, ou seja, com o seu comportamento, as suas brincadeiras e o seu pensar sobre a vida real que estavam a viver. Porque a viviam. Deram muitas lições ao tal Joãozinho, que era o menino da cidade, e que desconhecia a maior parte dos princípios da vida, desde questões da natureza, às questões do próprio corpo, da vida familiar. Eles aprenderam, que é o que acontece nos dias de hoje, não é? Com os três miúdos. Os miúdos não sabem, eles não vivem. Eles estão habituados a que vivam por eles. E isto pode se tornar terrível. Uma das outras temáticas muito interessantes deste livro é a natalidade. O Angelino fala aqui também neste livro da natalidade. E é relevante então em Portugal, não é? Sim, sim. No nosso tempo de meninos, qualquer família tinha 7, 8, 9, 10 filhos. E, portanto, esse problema não se punha. Num determinado texto que eu escrevi sobre a guerra colonial,
abordei o tema da falta, agora não sei a que propósito, mas abordei o tema atual da falta de casas e a dificuldade que há em adquirir uma casa, ou quer própria ou de aluguer, devido aos preços. E então questionei-me na altura e perguntei a vários amigos da minha idade se na aldeia deles havia casas para alugar. E eles disseram todos que não, na minha também não havia. E eu questionei-me, então não havia ninguém a dormir na rua. Onde é que estava o milagre? Se as pessoas tinham pouco dinheiro, e se ninguém dormia na rua, e quando chegasse a altura de casar não ficava com os pais, ia para a sua casinha, eu questionei-me como é que, e lembrei-me então de 2 ou 3 exemplos de vizinhos meus, como é que construíam a casa. E era muito simples. Eles não pediam dinheiro ao banco. Tendo um emprego, normalmente no Porto, porque se trabalhasse na terra, dificilmente, mas com um empregozinho no Porto ou no outro lado, mas principalmente no Porto. Tinham um ordenado fixo, tinham direito a férias, tinham direito a subsídio de doença, e tudo isso eram ajudas. Então um deles acabou por comprar um quintal ou um campo pegado à casa dos pais. Comprou o campo com a ideia de fazer uma casinha. Passado 2 anos, ele pediu dinheiro a um tio, pagou ao tio, e passado 2 anos, sozinho, começou a construir a sua casinha. Foi construindo, não é? Chegava do emprego, ia para lá, de inverno não tinha assim muita luz, não é? Tinha pouco, porque saía de manhã, saía de noite, chegava de noite, mesmo assim, quando podia, com um candeeirozito, ia fazer alguma coisa. Quando chegava a primavera já podia estar mais tempo. Quando chegou a altura de fazer as placas, que era um ponto fundamental da construção da casa, ele convidava amigos que, pro bono, sem lhe levar dinheiro, juntava 7 ou 8 e iam lá fazer a placa. Havia sempre a ajuda da comunidade, da família, solidariedade. Ninguém recebia nada. E que hoje em dia isso já não acontece. E normalmente fazia-se ou um sábado ou domingo, ou até num dia de festa, que é o caso daí. Feriados. No caso daí. Neste caso era um dia foi de feito festa. num dia. A placa foi feita num dia feriado. Claro que a mãe preparou. Aquele bom lanche, não é? Também me recordo perfeitamente dessa Preparou um parte. lanche ali à maneira. Logo a dar para 12 pessoas. Ali preparou um lanche como deve ser, até porque era dia de festa, mas não era por ser dia de festa, era porque era a maneira forma de pagar, agradecer e de pagar o trabalho. É? E pronto, e depois a casa conseguiu, e era assim que se fazia. Portanto, não havia o drama que é hoje já. Hoje em dia falta muito essa interação entre as pessoas. Elas não se conhecem, não é? As pessoas não se conhecem. E não há tempo. Evoluiu tanto que são imensas pessoas a viver num prédio, não é? Não há tempo. As casas já não são como antigamente, com as famílias numerosas e pronto, e temos que acompanhar. Uma parte em que o Joãozinho fica de certo modo curioso é quando no final do repasto o dono da casa diz ao pai: amanhã diz ao Arthur que vai regar a placa. E o Joãozinho arrebitou as orelhas. Como é? Regar a placa como se fosse um jardim? Exatamente. E então ele explica-lhe era preciso regar a água, e depois explica-lhe que para não quebrar. Explica-lhe também que na barriga da mãe andou 9 meses mergulhada em água. E era assim que iam aprendendo com as vivências. Que o obrigou a ir à net e descobrir outras valências que a água tem na vida das pessoas, não é? E até a forma como as pessoas resolviam questões mesmo em adultos, a história da vaca.
Sim. Não é? Que embora seja, enfim, Uma anedota. uma anedota quase, mas era assim, resolvia-se, não iam para tribunal, não metiam advogado, não, pediam conselhos e havia sempre alguém no local, na aldeia ou no lugar, que dava um conselho, uma opinião ajuizada e as pessoas iam por essa pessoa que consideravam e cumpriam. Havia um respeito maior pela autoridade. Uma história que me encantou e me deu gosto de escrever foi quando fomos às peras. Fomos às peras, que era um hábito ir roubar fruta. Não era por necessidade, porque quase toda a gente tinha fruta no quintal ou no campo, mas o Ponta-Tia sabia sempre melhor. E então, um dia estávamos a jogar o botão e chega, nesse caso o Jaime, e disse: olha, o meu tio disse em casa que ali a seguir à serração, a serração ficava no extremo, aliás, a serração já ficava até na Sobreira, na freguesia seguinte, mas para nós era tudo Recarei. A Sobreira era só junto à igreja, não era nada, porque a própria estação de Recarei fica na Sobreira, mas nós pequenos não sabíamos disso, era tudo Recarei. E então ele disse: então e na quinta não tem ninguém? Tem o dono, mas o dono foi passar uma semana à Aveira, à casa de um dos filhos. E não tem cão. Não, o cão ferrou num dos filhos e ele deu ao meu tio. Foi o meu tio que eu disse que tem umas peras fantásticas e não sei o que mais. E então fomos 5. Éramos 3, encontramos mais 2 pelo caminho e fomos os 5. Cheios de medo, tínhamos que atravessar as cancelas do caminho de ferro, passámos em frente à serração, que era o limite, e depois subíamos o monte, e a quinta estava num local ermo, não tinha casas à volta. E nós ficámos um bocado receosos, ficámos um bocado assim... Mas lá foram. Fomos. Levámos umas fisgas para disfarçar, e chegámos lá, tinha um portão grande de ferro, e um muro alto, e nós... Pelo portão começámos a tirar pedras como se fosse para os pássaros. Não estava ninguém, olhámos e saltámos, subimos o portão, saltámos. Mas só comemos 1 ou 2 peras. Tinha muita fruta. Viemos embora, todos contentes pelo caminho, metemos uma pera cada um ao bolso e viemos para casa. Pronto. Passado uma semana, o pai do Jaime diz-lhe assim: ouve lá, olha uma coisa, as peras que tu comeste há dias eram boas, eram melhor que as nossas que nós temos aí no quintal. Que peras? Que peras? As peras que os teus amigos foram roubar. Eu não. Olha, a GNR tem uma lista de 15 na junta de freguesia para saber o endereço de cada um, para vos ir apanhar a todos. E o Jaime diz: mas éramos só 5. Acusou-se logo. Acusou-se logo. Éramos só 5. Mas é mesmo inocência. Éramos só 5. Toda a gente fez isto. Pois olha, a GNR tem uma lista de 16 nomes, o teu e mais 15. De maneira que tu sabes quem é, porque o senhor quer 500 escudos de indemnização, mais uma sova de correia de cada pai a cada um, mais 5 escudos que tens que levar à quinta. E a técnica era sempre a mesma para que se acusassem e dissessem: a técnica ainda hoje se usa. E então, olha, tu fazes como quiseres, arranja lá saber quem são os outros, porque quanto mais foram, menos pagais cada um. Bem, nós fomos para a estrada, pegámos num bocado de tijolo, a estrada era de alcatrão, a única que tinha alcatrão, e começámos a riscar, nós primeiro. E depois, assim, mas a lista tem 16. Olha, tu disseste a quem? Eu disse ao meu primo e não sei o que é, toca a arriscar. Já íamos em 30.
Já íamos em 30. A inocência real. Já íamos em 39. E então, às tantas, dizia assim, opa, e eu também disse ao Zé Manel do Serieiro, o Zé Manel do Serieiro também foi lá. Olha, se calhar foi. O Jaime chegou a casa e perguntou ao pai. Até quem não foi. E o pai disse, não, foi um filho, um moço de serviço da casa do Serieiro, um filho dele foi lá. Foi lá e o Sr. Abel de Serieiro, que era o regedor, como não quer abafar a questão, já lhe ofereceu 200 quilos de peras ao homem. Ele diz que não, porque as árvores vieram de Jerusalém, que ele há 10 anos foi a Jerusalém, as peras são muito boas, eu não sei o que mais. E então pronto, depois ele acabou por lhe dar um cabrito. Mas era muito mais divertido. No fundo, apesar da vida não ser tão boa naquela época. Eram acertos, era divertido. Eram acertos. E era divertido. Primeiro porque nós não tínhamos noção de... Até recordar tudo isto acaba por ser muito divertido. Os miúdos não vão ter estas coisas para recordar nos dias de hoje. Sem dúvida nenhuma. Resolveu-se o assunto e depois pergunto, mas chegaste a apanhar com os correios? Não, mas o meu primo apanhou, anda com o cu do lado que nunca mais quer ver uma pera à frente dele. Coitado. Pois é, mas este livro também nos conta a história da vida do autor e tem aqui também algumas citações de poetas, como por exemplo Camões. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, algo muito antigo, algo que se usa ainda hoje. O passado sempre presente, Angelino. Nós podemos dizer e perceber que evoluímos tanto, e evoluímos sem dúvida nenhuma, que nós evoluímos imenso, mas a essência da vida continua a mesma. Uma das personagens que me marcou muito é o 70. Aliás, é o único poema que tem no livro. Porque achei que a personagem é tão rica que a minha melhor forma de me exprimir, por vezes, é a poesia. Nós até podíamos ler esse poema, eu não sei no momento onde é que ele está. E eu fiz o poema... Mas é de facto interessante nós percebermos que a essência da vida é sempre a mesma, por mais que as coisas evoluam e mudem. A interação entre mesmo as crianças, os jovens, os próprios adultos, nos dias de hoje, continua a ser a mesma, não é? Continua a ser aquela deixa-me falar um bocadinho dos 70. Sim, o 70 era um pobre que vinha às quartas-feiras. Vinha à aldeia todas as quartas-feiras religiosamente. Às vezes vinha um ceguinho com ele. E ele era está aqui. Ele era 143. Portanto, tinha deficiência mental. Era um pobre de espírito, como nós o chamávamos na aldeia. Era um pobre de espírito. E claro, vestia pobre, como é lógico, e calças sempre todas cheias de remendos ou com buracos, o chapéu também desbotado e roto, mas ele era o nosso encanto, era o encanto da pequenada, porque era alegre, contavam coisas, quando vinha ele e o ceguinho, contavam, não sei se era verdade, se não era... E nós pedíamos para ele contar até 60, conta até 100. E ele lá com o saco ao ombro, ria-se e começava a contar. Mas como não sabia contar, contava à sorte. Então só tinha decorado que era 98 e 99. Então começava a contar cada vez mais alto, cada vez mais rápido, não sei o que mais. Depois fazia um hiato, esperava um bocado, dizia 98... 99, 70! E ficou o 70. E vamos guardar esse poema para o fim e vamos fechar o nosso programa com um excerto, senão depois não temos tempo também de falarmos aqui um bocadinho da Rita, porque a Rita é uma personagem que também convém ser aqui. Mas vamos deixar a Marília então. Eu só queria dizer uma coisa, ou lembrar os futuros leitores do livro de que este livro tem como personagem principal Recarei.
Ele pode ter 40 e tal personagens, ou mais, como tu disseste, mas a personagem central é Recarei. É Recarei, os Sem seus É dúvida. Recarei costumes, que os ele seus retrata usos, de uma forma tão poética na sua prosa, não precisou de fazer o poema, e quando nos diz, comparando com outras aldeias, Recarei é terra afortunada. Percebemos a diferença e a fortuna que nos caiu nas mãos e sentimos-nos orgulhosos pela terra que herdamos e estamos contentes por nascer e crescer nesta terra. E depois descreve-a de uma forma, a seguir, de uma forma poética, linda, enaltecendo tudo aquilo que Recarei diz aos habitantes e o que os habitantes dão, prestam ou fazem por Recarei, nas páginas a seguir. É há aqui de muita se coisa ver. para se explorar, É, não é? muito, muito interessante. Eu achei muito interessante. Vamos aqui explorar um bocadinho, porque o nosso tempo, infelizmente, vai voando. Nós estaríamos aqui 2 horas a falar deste livro, mas ele também vai ser apresentado já brevemente no dia 26 de janeiro no Instituto Cultural da Maia pelas 15 horas. E as pessoas podem aparecer por lá e ouvir ainda mais sobre este livro. Angelina, o que é que vai acontecer neste dia? Neste dia, acho que vai ser o público que nós vamos ter. É público mais ou menos da minha idade. Basicamente são alunos do ICM, pessoas já reformadas, que já fizeram tudo na vida e que veem as universidades séniores não como aprendizagem, mas como partilha de vivências, para não estarem em casa, porque a pandemia atrofiou muita gente. E, portanto, o melhor hoje é não estar em casa, é sair e conviver. As universidades séniores têm essa função, porque permite camaradagem, permite passeios, permite conversarem, trocarem ideias, e, portanto, é esse público. Mas é público que também está no livro. Todos eles, porque nessa altura as vivências eram transversais, o modo de vida era transversal, quer fosse uma aldeia no Alentejo, mesmo no Porto. Sim. Os lugares ou freguesias As periferias do Porto. da periferia eram aldeias. Só o núcleo do centro histórico é que não seria, que teria vivências muito particulares. O resto era igual. A pobreza existia. As dificuldades existiam, não havia transportes. E isto significa que vai ser ali uma partilha também, vai haver ali uma interação entre o autor e também o público. Eu espero isso. Espero que o público que está aqui dentro sinta que pode também sair do livro e cada também partilhar as porque suas eu tenho andado a ouvir os descendentes dos personagens e tenho espantado com as histórias que me contam, que eu não as conheço todas. Exato. Eu falo-lhes em algumas e eles ficam admirados, perguntam, mas... E eles também têm, porque os seus pais ou os seus avós também lhes contaram. E, portanto, acho que vamos ter um evento muito, muito bom, nesse aspecto. E falemos então um bocadinho sobre esta Rita, porque esta Rita é uma personagem aqui, no fundo, especial. Sim, a Rita é uma personagem que eu não podia terminar o livro sem lhe dar voz, porque ela, o que o leitor sabe até essa página é o que o Joãozinho vai dizendo, mas o Joãozinho, parte do que ele diz, é um pouco naif, é o que ele vê, mas que não percebe. E a Rita, apercebendo-se que o Lari se está a desfazer, apercebendo que está a perder a mãe, e sabendo porquê, ou pensando que sabe, embora a empregada da limpeza diz-lhe: mas a tua mãe está apertada com trabalho, sabes como é, tem grande responsabilidade no banco, é diretora financeira e não sei o quê, traz trabalho para casa, para tentar... mas a Rita percebe que não é só isso, porque a mãe começa a ficar fora de casa
o pai sofre um choque, mas depois ultrapassa. Entretanto, já queria até mudar de casa, porque o pai apercebeu-se logo o que estava em causa. E a Rita entra numa espécie de submundo. Encontra um moço mais velho, com 22 anos, que não estuda nada, anda a passear os livros, mas que tem uma ótima figura, tem um BM de 2 lugares, o pai é rico, a mãe é rica, a avó, quando ele chateia o pai e a mãe, porque vive mais tempo na rua do que em casa dos pais, ele vai para a avó e vem cheio de dinheiro. E a Rita sente-se encantada com isso tudo, porque tem ali um príncipe que é a inveja de toda a gente. Só que ela começa a perceber, vai a sítios exóticos do Porto, que ela não tinha... E a chamada ilusão. A chamada ilusão. Que ela de modo nenhum tinha acesso, nem ela nem as colegas da escola. Por isso é que as colegas têm muita inveja. E então, mas ela percebe-se que aquilo que ia levá-la para problemas sérios, não é? Até que engravida, mas ninguém sabe. Mas o Joãozinho vê o comportamento dela e um dia viu a ela, porque entretanto ela quer sair de casa para ir viver com uma tia e um tio, que a tia é da moda, e ela com 16 anos, como tem um físico de modelo, quer deixar de estudar. E o pai diz-lhe, nem pense. E um dia qualquer ela foge e vai para a casa da tia. E estaríamos aqui a continuar essa história se tivéssemos mais tempo. Mas o melhor será lerem o livro para saberem esses pormenores, porque estamos quase no final. Mas antes de encerrarmos, Angelino, algum projeto já para o futuro, depois deste livro? Vai continuar a escrever? Já está a escrever? Já tem outro livro? Não, eu normalmente, assim, quando escrevo, não leio nada, a não ser relativo ao que estou a escrever. Quando acabo um livro, aproveito para ler livros que tenho para ler. O projeto, então agora a próxima etapa vai ser dedicada à leitura? Está a ser, já está a ser. Quando eu vou pegar, talvez, porque me têm impedido, num terceiro romance sobre a guerra colonial. Interessante também para que pessoas como eu, inclusive, que não são muito desse tempo, embora e para nós termos conhecimento de uma época que foi extremamente importante e para as pessoas perceberem como é que realmente foi. Eu tenho dois romances sobre a guerra colonial e vou fazer um encontro com, talvez, vai-me demorar um pouco, talvez 2 anos, 3 anos a completá-lo, ou pelo menos porque quero fazer, porque assim, os camaradas que ainda sobrevivem, que já são muito menos, e poderem partilhar, todos eles se sentem injustiçados, e eu tenho que deixar essa mensagem de que fomos muito maltratados. E para que percebam. Para que percebam. O que é que aconteceu? Sem dizer assim, estes tipos são não sei o quê. Não, eu tenho que demonstrar com as minhas vivências. A maioria das pessoas não tem mesmo a noção do que é que aconteceu. Não tem, até porque não há estudo. Não, nas escolas não há estudam. registro, Não há registros, mas os registros é para os historiadores. Para os historiadores, na Torre de Tombo, há sim, lá mas tudo. pedir acesso ao senso comum, não. Mas isso até não me interessa muito, porque não me interessa contabilizar as armas que apanhámos e mais isto, mais aquilo. E falava de outro contexto. Claro, exatamente. De outro contexto. Mas eu acho que se eu pegar no projeto, irei fazer um romance com muita parte real, que fique uma mensagem. Angelino, foi muito interessante, Marília também, teríamos aqui muito mais para falar, porque tem imensos temas neste livro que nós podíamos aqui abordar, mas estamos mesmo nos minutos finais. Resta-me agradecer-vos por estarem aqui comigo a conversar sobre este novo projeto. Muito sucesso para ele, que o lançamento corra muito bem. Memórias da Aldeia, de Angelino Silva, se quiser ter já sabe, basta também estar no dia 26 no Instituto Cultural da Maia e ter este livro autografado. Nós vamos terminar, eu despeço-me,
Foi um prazer. Está sempre aberto aqui o Culturando para aquele que desejarem divulgar e nós vamos terminar com a leitura da Marília. Pode ser, Marília? Fechamos este Culturando com uma leitura de um excerto do livro do Angelino. Eu despeço-me lá para casa, fiquem bem, tenham uma semana extraordinária. Já sabem, o Culturando volta sempre à terça-feira das 20 às 21. Se quiser estar connosco, culturando2015@gmail.com. Obrigada, Angelino. Até à próxima. Sucessos. Marília. Leia o 70, lembro. Pode ser um excerto dele. O 70. O pobre de mente e fortuna a quem os deuses concederam o cérebro pela metade, o 70 vem de longe e chega às quartas-feiras, sempre na hora certa. Ao ombro traz a velha sacola, bate a cada porta, trancada ou aberta, tira o chapéu e pede esmola. Por vezes enfiado no seu braço vem o ceguinho, e os dois, em passo certo e miudinho, encantam as crianças com lenga-lengas populares. No corpo o traje de sempre, seja inverno ou verão, casaco largo e pingão, camisa poída encardida, calças fora de medida, remendos na perna subida, buracos na perna descida, alpercata no pé, de sola cambada e rompida. Na cabeça o velho chapéu tão roto e desbotado que às crianças mete dó. Nós, que adoramos o 70 e nunca o deixamos só, assim que o vemos, pedimos 70, 70, conta até 100 e damos pulinhos de alegria, antecipando o gozo de crianças traquinas. E começa a linga-linga em voz desordenada. 1, 2, 16, 19, 25, 42 e vai subindo de tom 18, 19, 32, subindo de forma acalorada, 15, 28, 29, 38, 46, 91 e mais alto ainda e mais rápido, 31, 18, 19, 56, 59, 97, 98 e nós pressentimos que está a chegar ao fim. E continuamos aos pulinhos, 98, 99, e de olhar em suspenso esperamos o final, 99, 70! E solta uma sonora gargalhada ao mesmo tempo que dá o seu jeito no infortúnio que traz ao ombro, antecipando o justo prémio pela arte de encantamento das crianças. Obrigada aos dois. Até à próxima, Angelino. Foi um prazer. Muito sucesso. Nós é que agradecemos. Muito obrigada. O magnífico trabalho que estás a desenvolver. E oxalá que tenha saúde para continuar. Sim. Assim espero, não é? Assim força, espero que é? continue aqui, que possa fazer muitos mais programas e, sobretudo, que vos receba aqui com um novo livro sobre a guerra colonial. Até à próxima. Fiquem bem. Obrigada. Ok, obrigado.